No universo do Islã xiita, o sangue de um líder caído nunca é apenas uma perda. É uma semente na mudança de pensamento. Para a visão de mundo xiita, o martírio, virar um mártir, não é um fim trágico da vida apenas, mas um ato de fertilização ideológica no pensamento. Quando o sangue toca o solo, ele não seca, ele irriga a alma de uma resistência que atravessa séculos. A morte do Ayatollah Ali Khamenei em 28 de fevereiro de 2026, atingido no coração do poder em Teherã, não foi recebida por seus seguidores como uma vitória geopolítica do Ocidente, mas como a atualização definitiva do sacrifício do Imã Hussein na Guerra de Karbala no século VII. Para o fiel xiita, a história não é linear, ela é circular. A luta contra o tirano é eterna. A morte em combate é a prova máxima de que a verdade sobrevive à força bruta. Neste vídeo vamos entender como essa ética do autossacrifício transforma derrotas militares em vitórias espirituais inabaláveis. E não se esqueça, antes de começar o vídeo, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Obrigado pela presença aqui. O que faz um evento ocorrido há mais de 1.300 anos no deserto do Iraque ainda definir as guerras, a política e a espiritualidade de milhões de pessoas no século XXI? Para entender o Oriente Médio hoje, não basta olhar para o petróleo ou para as fronteiras traçadas por impérios coloniais como a França e a Inglaterra. É preciso voltar ao ano de 632 d.C., ao momento em que o profeta Maomé deu seu último suspiro em Medina. A sucessão de Maomé e os eventos que culminaram na trágica batalha de Karbala estão no centro da divisão entre sunitas e xiitas. Esses acontecimentos não foram apenas disputas de poder. Eles moldaram a teologia, a filosofia e a identidade coletiva de uma civilização inteira. Hoje vamos mergulhar na jornada que transformou uma questão sucessória em uma ética do martírio que, em 2026, volta a abalar as estruturas do mundo com a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Tudo começa com o vazio de poder. Quando Maomé morreu em 632, ele não deixou instruções explícitas e consensuais sobre quem deveria liderar a Ummah, a comunidade muçulmana. Esse silêncio gerou um debate imediato que dividiria o Islã para sempre. De um lado surgiu a visão sunita. Para este grupo, a liderança deveria ser escolhida pelo consenso da comunidade muçulmana, seguindo as regras da tradição, da Sunna. Assim, eles elegeram Abu Bakr, um companheiro próximo e sogro do profeta, como o primeiro califa. Para os sunitas, o califa era um líder político e administrativo da comunidade muçulmana, um protetor da comunidade de fé. Mas ele não era um ser divinamente inspirado. Do outro lado, apareceu a visão xiita, dos Shiat Ali, partidários de Ali, que acreditavam que Maomé já havia designado seu sucessor, seu primo e genro Ali ibn Abi Talib. Eles apontavam para um evento de Ghadir Qum, onde o profeta teria afirmado que a autoridade espiritual estava com Ali. Para os xiitas, a liderança não é uma questão só de eleição, mas de designação divina, o conceito de imamato. O imame não deveria ser apenas um governante, mas um guia infalível, portador de um conhecimento secreto e espiritual transmitido pela linhagem de sangue do profeta, a Al-Bayt. Ali finalmente tornou-se o quarto califa em 656, mas seu governo foi marcado pelo que os historiadores chamaram de Primeira Fitna, ou Primeira Guerra Civil. Ele enfrentou a oposição da viúva do profeta e também do poderoso governante da Síria, Muawiyah. Após a Batalha de Siffin e uma arbitragem controversa, Ali foi assassinado em 661 por um grupo radical chamado de Kharijitas. Com a morte de Ali, Muawiyah estabeleceu a dinastia Omíada em Damasco, transformando o califado em uma monarquia hereditária. Para os seguidores de Ali, isso foi uma usurpação descarada da liderança legítima de quem detinha o conhecimento espiritual. A tensão estava no ponto de ruptura, aguardando apenas um catalisador. Em 680, Muawiyah morre e o seu filho Yazid I assume o poder.
Yazid era visto por muitos, especialmente pelos descendentes de Ali, como um líder injusto e ilegítimo. Hussein ibn Ali, o neto do profeta e filho de Ali, recusou-se a jurar lealdade ao novo califa. Atendendo a pedidos de apoio vindos de Kufa, no Iraque, Hussein partiu com sua família e um pequeno grupo de seguidores, cerca de 70 homens, contra milhares. Em um lugar chamado de Karbala, eles foram cercados pelo exército omíada e após dias de sede extrema, no 10º dia do mês de Muharram, o dia de Ashura, Hussein e quase todos os seus companheiros foram massacrados. Este não foi apenas um combate militar, foi um nascimento teológico. Para os xiitas, Karbala é o evento central de sua existência. O martírio de Hussein representa a luta eterna contra a tirania, contra a corrupção, a fidelidade à justiça divina acima de qualquer poder político e o sacrifício consciente do ser humano pela verdade. Hussein sabia que morreria, mas escolheu resistir para preservar a alma do Islã. Dessa tragédia surge a distinção filosófica fundamental. Enquanto para os sunitas Karbala é uma tristeza histórica, para os xiitas ela é uma dimensão redentora. O sofrimento de Hussein é o modelo existencial a ser seguido para todo fiel xiita. Precisamos entender o que sustenta essa visão de mundo. No xiismo duodecimano, majoritário no Irã, acredita-se que 12 imãs legítimos existiram. O último deles, Muhammad al-Mahdi, entrou em ocultação no século IX e retornará no fim dos tempos para restaurar a justiça. Mas como governar na ausência do imã? No século XX, o Ayatollah Khomeini respondeu a isso com a teoria do Ilayat al-Faqih, ou o governo do jurista. Na falta do imame oculto, o clérigo mais qualificado deve exercer a autoridade política. Isso transformou a teologia em uma estrutura estatal poderosa que vimos florescer na Revolução Iraniana de 1979. Khomeini derrubou o Shah do Irã, apoiado pelos Estados Unidos, que tinha entrado no poder após a nacionalização dos poços de petróleo por Mossadegh em 1953. Khomeini reconfigurou Karbala para a modernidade, transformou o paradigma de Hussein em uma ferramenta revolucionária. O Shah do Irã era o novo Yazid e o povo era Hussein. A frase todo dia Ashura, toda a terra é Karbala tornou-se um grito de guerra. O martírio deixou de ser apenas uma memória de luto para se tornar um instrumento de mobilização de massas, criando uma resiliência política quase inabalável do povo iraniano xiita contra os invasores do imperialismo, de acordo com a teocracia iraniana. Essa mentalidade de resistência molda um conflito moderno do Irã com o Ocidente. Para a liderança em Teherã, os Estados Unidos representam um imperialismo moderno, uma hegemonia que deve ser contestada por sua corrupção no espírito. No entanto, a estratégia iraniana é complexa. Eles operam através da dissuasão assimétrica e do chamado eixo da resistência, que inclui o Hezbollah, os Houthis e as milícias no Iraque. Por outro lado, temos os interesses dos Estados Unidos e de Israel. Para Washington, a presença no Oriente Médio garante a estabilidade do fluxo energético global através do Golfo da Pérsia e do Mar Vermelho. Não é apenas sobre dominar o petróleo, mas sobre impedir que rivais estratégicos controlem as rotas marítimas, como o Estreito de Hormuz. E no centro disso tudo está Israel, um país que vive sob o medo existencial real, cercado por nações que historicamente contestaram a sua presença. E para Israel a ameaça não é demográfica só, não é que tem milhões de muçulmanos a seu redor, mas também tecnológica, os mísseis do Hezbollah e o programa nuclear iraniano. Quando o Irã declara que Israel é um regime ilegítimo, ele está usando a linguagem de Karbala, a luta contra a opressão do império e os seus representantes no Oriente Médio. Mas Israel lê isso como uma promessa de aniquilação. O conflito regional, portanto, não é um simples embate religioso. É um tabuleiro de xadrez onde a retórica do martírio é usada para mobilizar corações, mas onde os estados operam com cálculos frios de interesses nacionais e de sobrevivência
de suas civilizações. Chegamos ao momento que está redefinindo o nosso presente. Em 28 de fevereiro de 2026, o mundo parou com a confirmação da morte de Ali Khamenei, o líder supremo do Irã que sucedeu Khomeini. Vítima de um ataque militar conjunto entre os Estados Unidos e Israel contra complexos oficiais em Teherã, a queda de Khamenei não foi apenas uma baixa militar, foi um fechamento de um ciclo histórico. Autoridades iranianas revelaram um detalhe que ressoa profundamente com a mística xiita. Khamenei teria escolhido não se refugiar em bunkers fortificados durante a escalada dos ataques. Ele decidiu permanecer em sua residência oficial, argumentando que, se o seu povo não tinha o luxo de proteção, ele também não o teria. Ao fazer isso, ele escolheu virar mártir. Ele escolheu o martírio, como Hussein. Para o mundo ocidental, pode parecer uma decisão estratégica falha, mas para o xiismo, este ato o eleva ao panteão dos heróis de Karbala. A mídia estatal iraniana declarou luto nacional de 40 dias e imediatamente rotulou sua morte como um martírio supremo, em resistência contra os inimigos do Islã. O martírio dentro da cosmologia xiita e das doutrinas de resistência funciona como a ferramenta máxima de guerra psicológica e espiritual. Ao transformar a perda de uma vida em uma vitória transcendente, inverte-se a lógica convencional do combate. O guerreiro que não teme o fim torna-se invencível diante de qualquer poder bélico material. Essa mensagem de autossacrifício comunica ao inimigo que a superioridade tecnológica em mísseis, drones, aeronaves ou orçamentos bilionários, trilionários de guerra é irrelevante perante uma vontade que busca a eternidade. No contexto das guerras contemporâneas no Oriente Médio, o mártir não luta apenas para conquistar territórios, mas para dar testemunho de uma verdade absoluta. O sacrifício individual é oferecido como um combustível para a mobilização coletiva, onde o sangue derramado serve para fertilizar a causa, radicalizando os sobreviventes e perpetuando o ciclo de resistência. Para o combatente, o campo de batalha é uma nova Karbala, onde morrer pela justiça é o ápice da fidelidade existencial a Deus. O problema é que isso torna o perigo de um conflito convencional escalar para uma revolução xiita transnacional reside na capacidade de transformar o luto político em uma insurgência religiosa de massas. Diferente de uma guerra entre estados que termina com tratados ou rendições, uma revolução baseada no ethos xiita se alimenta do sacrifício e da percepção de injustiça histórica, tornando o conflito imprevisível e de longuíssima duração. Se a morte de lideranças como Khamenei for interpretada como um ataque direto ao coração do Islã, a narrativa de Karbala pode se espalhar como um incêndio. Em países onde os xiitas são a maioria, governada por minorias, como no caso do Bahrein ou no Iraque, ou onde possuem milícias poderosas, como no caso do Hezbollah no Líbano, a guerra deixa de ser sobre fronteiras e passa a ser sobre a derrubada de sistemas considerados yazidistas tiranos. A morte de Khamenei mergulha o Irã em uma transição incerta sob um conselho interino. Mas, mais do que isso, ela inflama a narrativa de resistência regional. Para milhões de xiitas, a história de Karbala acaba de ganhar um novo capítulo contemporâneo. A ideia de que a injustiça deve ser confrontada, mesmo que ao custo da própria vida, continua sendo a força motriz que desafia o pragmatismo político do Ocidente. Enquanto houver a percepção de opressão, haverá um Hussein pronto para o sacrifício no Oriente Médio. O deserto de Karbala não está apenas no Iraque, ele está vivo na memória, nas mesquitas e nas decisões geopolíticas que moldam o destino de centenas de milhões de muçulmanos. A pergunta que fica para os próximos meses não é apenas quem será o novo líder supremo, mas como o mundo lidará com um adversário
que não teme a própria morte, pois vê a morte como a vitória final da sua religião.